Olá pessoal, tudo bem? Continuando os nossos estudos de matemática, a aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos. Nós vamos ver as operações que envolvem os conjuntos, vamos falar como que a gente identifica e como que a gente representa um conjunto, e no final, que é o mais importante, depois de ver todo o processo que envolve conjuntos, nós vamos ver como que isso pode cair em forma de problemas nas questões do Enseja e das provas de banca de supletivos. Tenham uma boa aula, façam um bom proveito. Se precisar, voltem, revejam a aula e depois tentem fazer a lista de questões dos exercícios que eu vou enviar para vocês, lá na nossa sala virtual. Tranquilo, pessoal? Uma boa aula e vamos lá! Então vamos começar, pessoal. O que vem a ser conjuntos? A definição de conjunto, a definição clássica de conjunto, é exatamente essa daí. Conjunto é uma coleção ou grupos de objetos ou símbolos aos quais nós chamamos de elementos. Ou seja, eu posso ter um conjunto de roupas, eu posso ter um conjunto de doces, eu posso ter um conjunto de livros, ou seja, conjunto é tudo aquilo que tem elementos que possuem a mesma característica, bem como um conjunto numérico. Tudo bem, pessoal? Como a gente já também estudou conjuntos numéricos, quando a gente falou do quê? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, dos irracionais e o conjunto dos números reais, que é o conjunto que engloba todos esses conjuntos. É ou não é? Existem tipos de conjuntos. O primeiro tipo de conjunto é o conjunto vazio, que é aquele conjunto que não possui elemento algum. Ou seja, como que eu posso simbolizar? Por exemplo, um conjunto V é igual a abre chaves e fecha chaves. Ou seja, não tem nada dentro desse conjunto. Eu também posso simbolizar o conjunto vazio com essa bola cortada. Mas muito cuidado, eu não posso representar o conjunto vazio dessa forma aqui, ó. Beleza? Ou um ou outro. Isso daí que eu acabei de desenhar significa conjunto unitário. Significa que dentro das chaves tem um elemento. Ok? Que é o próximo que nós vamos ver aí. Então vamos apagar aqui e vamos dar continuidade. O que é o conjunto unitário? O conjunto unitário é aquele que possui apenas um elemento, que é o que a gente tinha acabado de desenhar aí. Ó. Eu coloquei o conjunto A com esse desenho, com essa figura aí dentro. Uma figura. Ou seja, o conjunto tem apenas um objeto, apenas um elemento. O conjunto finito é aquele conjunto que os seus elementos podem ser contados. Ou seja, é aquele conjunto que tem fim. Por exemplo, o conjunto de roupas em meu guarda-roupa. O conjunto das vogais. As vogais têm fim, não tem? São 5. A, E, I, O, U. Então é um conjunto finito. Um conjunto infinito. Um conjunto infinito é aquele em que seus elementos são incontáveis. Um exemplo. As estrelas no céu. Não tem como eu contar a quantidade de estrelas que tem. Então, é um exemplo de conjunto infinito. O conjunto dos números naturais. Ele começa no zero, mas não tem fim. É ou não é? É um exemplo de conjunto infinito. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Como que um conjunto pode ser representado? A gente até viu aí, no primeiro caso, quando a gente simbolizou o conjunto vazio, o conjunto unitário. Normalmente nós usamos letras maiúsculas para dar nomes aos conjuntos e letras minúsculas para representar os seus elementos. Olha lá. A representação pode ser, primeiro, através de chaves.
Então eu coloquei um exemplo aí, olha lá. Conjunto A, olha bem, o A maiúsculo representando o meu conjunto, entre chaves os elementos com letra minúscula. Olha aí, ó, tem então o conjunto A formado pelos elementos A, E, I, O, U. Como que eu posso falar sobre esse conjunto aí, né? O que a gente pode falar sobre esse conjunto? Por exemplo, vocês percebem que a letra E, ela está aí dentro desse conjunto? Então, ou seja, o elemento E, ele está dentro do conjunto A. E como que matematicamente eu falo isso? Que o elemento E, ele pertence ao conjunto A. Como que eu vou escrever isso? O elemento E, ele pertence ao conjunto A. Então, essa simbologia aí é a simbologia de pertence. Agora, e a letra S, por exemplo? A letra S, ela não pertence ao conjunto A. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir. Como que eu posso representar os conjuntos? Representação por diagrama de Venn. Venn, gente, foi um matemático que estudou a teoria dos conjuntos. Daí, os diagramas receberam um nome próprio dele. Olha lá, como que eu posso representar pelos diagramas de Venn? Eu simbolizo ali com uma circunferência, ou uma bola, ou uma figura oval, ou tanto faz, de forma que esse diagrama esteja completamente fechado, né? Colocando como se eu tivesse uma barreira envolvendo os elementos. E aí eu coloquei alguns elementos, aqueles elementos que eu tinha lá na representação por chaves, os elementos A, E, I, O, U, e a simbologia do conjunto lá do lado de fora, sempre com letra maiúscula, ok? Agora percebam bem aqui, se eu chego aqui e escrevo a letra C aqui do lado de fora, né? Esse elemento C aí, ó. Eu posso falar que o C pertence ao conjunto A? Não, né? Por quê? Porque o C, ele não está dentro do conjunto. Ele não faz parte dessa região delimitada, né? Pelo conjunto A. Então, eu escrevo que o C, ele não pertence ao conjunto A. Ao passo que, se eu falar da letra U, a letra U pertence ao conjunto A. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para frente. Vamos lá. A outra forma que eu posso representar conjuntos é representando por propriedade. Como assim? Por exemplo, o conjunto A tem os elementos X, tal que X tem uma propriedade P. Ou seja, aquela barra ali, a gente lê tal que. Tudo bem, pessoal? Então, A é igual a X, tal que X tem a propriedade P. Mas, Reinaldo, como assim? Por exemplo, lembram aquele conjunto que nós colocamos desde o início? Dos elementos A, E, I, O, U? Como que eu posso escrever em forma de propriedade? Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. A é igual a X, tal que esse X, esse meu elemento X, é uma vogal. Tranquilo, pessoal? Então é assim que eu represento por propriedade. Então o meu conjunto A, ele é representado, né? Se eu fosse ler isso em português, né? O meu conjunto A é igual ao meu elemento, que vai ser representado por vogal, né? Então X, tal que X, é vogal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos apagar. E vamos para frente. Subconjunto. Dizer que um conjunto B é subconjunto de um conjunto A é equivalente a dizer que
Se X é elemento de B, então X é elemento de A. Como assim? Por exemplo, é como se eu falasse o seguinte: Belo Horizonte e o bairro Padre Eustáquio. Quem é maior? Belo Horizonte ou o bairro Padre Eustáquio? Olha lá, então o bairro Padre Eustáquio, ele está dentro de Belo Horizonte. É ou não é? Então é como se eu tivesse o quê? O conjunto das cidades, e os elementos do conjunto das cidades seriam o quê? Os bairros. Cada bairro seria um elemento do meu conjunto cidade de Belo Horizonte. Então eu poderia falar o quê? Padre Eustáquio, ele pertence à cidade de Belo Horizonte. É ou não é? Agora, falando em conjunto e subconjunto. Por exemplo, o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, ele é formado por municípios ou cidades. Não é isso? E as cidades não são formadas pelos bairros? Então é como se eu tivesse o seguinte: é como se os bairros fossem os elementos de cada cidade e as cidades seriam subconjuntos de um conjunto maior, que seria o quê? O estado. Em outras palavras, se eu falasse das letras do alfabeto, quais são as letras do alfabeto da língua portuguesa? A, B, C, D, vai, etc., até chegar em Z. Não é isso? E os conjuntos das vogais? A, E, I, O, U. Não é isso? Vocês percebem que o conjunto das vogais é um conjunto que está dentro do conjunto letras do alfabeto? Vocês percebem que as letras que estão contidas no conjunto das vogais, elas pertencem, além do conjunto das vogais, pertencem também ao conjunto das letras do alfabeto? Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Né? E em simbologia matemática, como que a gente fala, como que a gente pode expressar? O conjunto B está contido no conjunto A. Se, somente se, todo X, olha bem, então a gente já tem aí, três simbologias, B, né, o conjunto B está contido no conjunto A. Então esse símbolozinho ali parece uma ferradura virada para a direita, né? Significa está contido. Então meu conjunto B está contido em A, se somente se, ou seja, essa seta dupla aí significa se somente se. Se somente se o quê? Se todo X, ou seja, parece que é uma letra A virada ao contrário, não é isso? Então isso aí é um símbolo matemático que significa todo ou para todo. Né? Então, se somente se todo X pertencer ao conjunto B e também pertencer ao conjunto A. Né? Então, o meu subconjunto B estará contido no meu conjunto A se todo X que for pertencente em B também for pertencente em A. Exemplo. Olha esses conjuntos aí. Tem o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 3, 4, 5. Conjunto dos seus elementos, 4, 5 e 6. Olha lá. O que nós vamos ter aí? Representando aí, em forma de conjuntos. Vocês percebem que o 4 e o 5 são elementos que pertencem tanto aos conjuntos A, B e o C? Então, os elementos 4 e 5 pertencem aos três conjuntos. O elemento 3, ele só está presente no conjunto A e no conjunto B. O elemento 1 e 2 só está presente no conjunto A. E o elemento 6 só está presente no conjunto C. Então, o que a gente percebe aí? Que o único conjunto que está dentro do conjunto A é quem? É o conjunto B. Não é verdade? Então, o que eu posso falar sobre subconjunto nesse exemplo dado? Que o conjunto B, ele
está contido no conjunto A. É ou não é? Olha bem, o conjunto B não é o único conjunto que está totalmente dentro, ou seja, todos os elementos que pertencem a B também pertencem a A. Beleza, pessoal? Então, o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Então, o subconjunto é isso. É o conjunto que todos os elementos dele pertencem a ele e pertencem ao outro conjunto que também tem esse conjunto dentro dele. Tranquilo, pessoal? Então, vamos pagar. E vamos para frente. Agora nós vamos falar sobre as operações que envolvem conjuntos. Primeira operação, a operação da união. A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Percebam bem, é aquele conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Ou seja, a união com B vai ser x tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, o símbolo de união seria essa ferradura virada para cima aí. Tudo bem, pessoal? Vamos ver um exemplo. Sejam os elementos do conjunto A, do conjunto B e do conjunto C. Olha lá. Qual que é a união com B? Se eu fosse escrever, vamos aqui, a união com B. Quais são os elementos da união com B? Opa. Isso, voltou, né? Quais são os elementos da união com B? Vou tirar aqui de novo, só para a gente escrever, né? Se a gente for observar aqui os elementos de A e os elementos de B, a união com B são todos os elementos que estão em A ou em B, não é isso? Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu for falar em A união com C, quais são os elementos da união com C? São os elementos que estão em A ou em B. Ou seja, 1, 2, 3 e 4. Se eu for falar de B união com C, seria 1, 2, 3, 4 e 5. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para frente. Interseção. A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Ô, pessoal, me ajudem aqui. Não tem esse ou aqui, não. A interseção de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Ok? Olha aí, ó, a simbologia de interseção. A interseção com B é formado pelos elementos x, tal que x pertencem a A e pertencem a B. Então, a diferença da união para a interseção é exatamente o ou e o i. A união com B são todos os elementos formados pelo conjunto A ou o B. E a interseção são todos os elementos formados por A e B, ou seja, eles têm que estar presentes no A e no conjunto B. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. Vamos passar para frente e vamos ver um exemplo aí. Olha aí, ó.
Olha esse conjunto aí, os conjuntos A, B e C. Elementos do conjunto A, 4, 5, 6, 7. Do conjunto B, 4, 6 e 8. Do conjunto C, 8, 9 e 10. Qual que seria, vamos pegar aqui, a interseção com B? Quais seriam os elementos A interseção com B? A interseção com B seriam só os elementos que repetem no conjunto A e no conjunto B, ou seja, o que estão presentes nos dois. Quais são eles? 4 e 6. O que seria a interseção de B com C? De B com C. Seria apenas o elemento 8. E qual que seria a interseção de A com C? Percebem aqui no meio da interseção aqui, ó? Olha a interseção aqui, ó. Não tem elemento nenhum. Não é isso? E se a gente pega pelos conjuntos aqui, ó, A com C, vocês percebem que não tem um elemento que está presente no A e no C ao mesmo tempo? E agora, como é que a gente escreve isso então? Vai ser conjunto vazio. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para frente. A diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, olha, ó, o que vai ser A menos B? X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Falando em outras palavras, seria o seguinte: o A menos B seriam todos os elementos que estão em A e que não estão em B. Ou seja, é tudo que tem em A e que não tem em B. Olha o exemplo aí, ó. Olha esse exemplo. Nós temos aí os conjuntos A, B e C. O que seria, por exemplo, vamos pegar aqui, A menos B. O que seria A menos B? É tudo que tem em A e que não tem em B. O que tem em A que não tem em B? Até pelo diagrama fica fácil ver. Olha lá. São os elementos 5 e 7. É ou não é? Não é isso? Tudo que tem em A e que não tem em B. Beleza? Vamos desmanchar. O que seria B menos C? O que seria B menos C? Tudo que tem em B e que não tem em C. O que tem em B e que não tem em C? Olha aqui, ó. Olha isso aqui. É o elemento 4 e o elemento 6. Tem em B e não tem em C. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para frente e vamos falar agora da última operação, que é a operação chamada complementar. Sejam A e C dois conjuntos tais que A está contido em B, chama-se complementar de A em relação a B o conjunto qual os elementos pertencem a B e não pertencem a A. Então, olhem bem, percebam bem isso daqui, ó. Para eu fazer a operação complementar, um conjunto tem que estar contido em outro, porque senão não tem jeito de fazer essa operação. Então essa é a primeira observação que tem que ser percebida, né? Tem que ser bem observado isso aí. Então, ó, qual que seria a notação complementar de B em relação a A? É assim que se lê, olha lá. Então o Bzinho embaixo e o Azinho em cima, e a gente se lê complementar de B em relação a A vai ser igual a B menos A. Ou seja, a operação complementar nada mais é que a operação da diferença que nós vimos anteriormente, né? A terceira operação.
Então, o complementar de B em relação a A vai ser B menos A. Ou seja, tudo que tem em B e que não tem em A. Mas e se eu falar complementar de A em relação a B? Vai ser A menos B. Né? Então, tudo que tem em A e que não tem em B. Então, a gente sempre tem que observar a posição das duas letrinhas aí. Beleza? Vamos para frente. Aí eu coloquei um exemplo, né? Nós temos ali o conjunto A, B e C. O que seria o complementar? Vamos escrever aqui. Complementar de B em relação a A. Não seria B menos A? Ou seja, tudo que tem em B e que não tem em A? É ou não é? Tudo que tem em B e que não tem em A, o que seria aí? 6 e 7. Olha lá. Conjunto A tem os elementos 4 e 5. Conjunto B tem os elementos 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o que tem em B que não tem em A? 4 e 5 tem em A. Os únicos que não tem em A são os elementos 6 e 7. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá. Vamos apagar aqui. Agora é a parte mais interessante da aula, né? Resolução de problemas, que é como que isso pode vir cobrando da gente lá na hora da prova. Primeiro exemplo. Dos 35 estudantes de uma sala de aula, 15 gostam de matemática, 8 gostam de ciências e 16 não gostam de matemática e nem de ciências. Quantos alunos dessa classe gostam das duas disciplinas? Então, nós temos aí, ó, como é que a gente pode representar isso, né? Olha lá. Os estudantes que gostam de matemática, os estudantes que gostam de ciências, e exatamente esse meio aqui, ó, representa os estudantes que gostam tanto de matemática como de ciências. Ok? Então, vamos lá. Relendo o que a gente tem aí, a gente tem lá, dos 35 estudantes de uma sala de aula, 15 gostam de matemática, 8 gostam de ciências e 16 não gostam de matemática e nem de ciências. Como que eu começo esse exercício aí? Eu conheço quantos alunos gostam das duas matérias? Não. Foi me perguntado exatamente isso. Olha lá, quantos alunos dessa classe gostam das duas disciplinas? E eu sempre começo os exercícios de conjuntos, né, os problemas que envolvem conjuntos, pela interseção. Como eu não conheço, eu vou chamar de X. Beleza, pessoal? E aí eu vou para frente. Desses 35 estudantes, 15 gostam de matemática. Então, olha bem, será que eu vou escrever 15 aqui dentro? Não, né, pessoal? Por quê? O que tem aqui dentro, aqui na interseção dos que gostam das duas matérias, os 15 também estão envolvidos. É ou não é? Então, o que eu tenho que escrever? Né? Vamos apagar aqui. O que eu teria que escrever? Eu teria que escrever exatamente essa diferença. Não. 15 menos x, ou seja, 15 menos a quantidade que está ali dentro. Da mesma forma, não são 8 que gostam de ciências? Então, o que eu tenho que escrever do lado de lá, né? Do lado do conjunto C? 8 menos x. Tranquilo, pessoal? Foi falado que 16 não gostam de matemática e nem de ciências. Então, significa o quê? Vamos escrever esses 16 aqui do lado de fora. Porque dos 35, 16 não gostam de nada. Nem de uma, nem de outra. Gostam de outra coisa. Mas de matemática e ciências, não. Então, como que eu represento isso daí? Né, numa expressão matemática. 35 não é a quantidade total dos alunos da sala de aula? Então, o que eu tenho que fazer? 15 menos x mais 8 menos x mais 16 vai ser igual a 35 estudantes. Tudo bem, pessoal? Então, vamos desmanchar isso daqui.
e vamos lá na nossa expressão matemática. Olha lá. 15 menos x mais 8 menos x mais 16 é igual a 35. Então, somando aí os números, 15 mais 16 mais 8, 39, menos x mais x menos x, olha lá, um x corta com menos x, sobra só um menos x, e do lado de lá igual a 35. Fazendo as alterações de lado aí, nós chegamos à conclusão que o x vale 4. Ou seja, quantos alunos dessa classe gostam das duas disciplinas? 4 alunos gostam de matemática e ciências. Tudo bem, pessoal? E o segundo exemplo, em uma pesquisa, 33% dos entrevistados leem o jornal A, 29% leem o jornal B, 22% leem o jornal C, 13% leem A e B, 6% leem B e C e 14% leem A e C. E 6% leem os 3 jornais. Qual é a porcentagem que lê os jornais A e B, mas não lê C? Então, olha bem, por onde que a gente começa esse exercício? Não é pela interseção? Agora a gente tem que começar pela interseção dos 3. Olha lá, 6% leem os 3 jornais, é ou não é? Agora a gente vai para os 2, né? De 2 a 2. Quem lê o jornal A e B? Olha lá, quantos leem o jornal A e B? 13% leem A e B, não é isso? Se eu já tenho 6, para 13 faltam 7. Quantos leem no jornal A e C? 14%, não é isso? Então já tem 6, faltam 8. E quantos leem o jornal B e C? 6. Não é isso? Então não tem que colocar mais nada. E quantos leem o jornal A? 33%. Então, para 33 faltam 12, né? Nessa soma. Quantos leem o jornal B? 29% leem o jornal B. Já tem 7 mais 6, 13. Faltam 16 para 29. E quantos leem o jornal C? O jornal C, 22, não é isso? Então está faltando 8, né? 8 mais 6, 14, mais 8, 22. Aí vem a pergunta, agora tem condição de eu responder, né? Qual é a porcentagem que lê os jornais A e B, mas não lê C? Então vamos marcar aqui. Quantos leem o jornal A e B? A e B, 7%, não é isso? E 6% lê A, B e C. Estão percebendo aqui, ó? Esse 6% lê A, B e C. Então, vamos apagar aqui. E vamos voltar. Quantos então leem o jornal A e B, mas não lê C? A e B, 7%. Essa seria a resposta. Tudo bem, pessoal? Então, isso daí é o que a gente tem que saber para fazer as provas do ensejo do supletivo. Tranquilo? Um grande abraço para vocês. Aproveitem dessa aula. Se precisar, voltem, retornem e depois vão direto lá para fazer as questões, né, as atividades relativas a conjuntos. Um grande abraço e até a próxima aula.